Não é somente sobre postar com a logo da empresa. É sobre saber quem está falando por ela, com qual limite, com qual tom e com qual preparo. Vem com a gente para o episódio de hoje. Inspira. Expira. E não E pira, não pira. senhoras. Hello. Pois muito que bem, sejam bem-vindas a mais um episódio desse podcast maravilhoso. Antes da gente iniciar, vocês devem ter visto aí no título, quando a marca perde a linha, o direct que expôs a falta de gestão. Ó, mais um daqueles. E antes da gente começar esse episódio, eu vou pedir o que eu sempre peço para Kel. Antes do começo de todo episódio, vai daí, Kel, dale. Amouras, sigam, compartilhem o episódio com as suas amigas, empreendedoras ou não, porque são vários temas e são temas bem interessantes para nós. Curtam, sigam a gente nas redes, deixem seus comentários, enviem histórias de pira, porque a participação de vocês é muito importante para que esse trabalho aconteça. E para que esse momento, esse cantinho, esse lugar seja nosso. Exatamente. Estamos na gravação da última leva, na verdade, do último episódio desta leva. Então a gente tá um pouco cansadinha, assim, meio xoxa, meio manca, meio capenga, mas tá tudo bem, tá? Se vocês virem aí, uma certa abrição de boca, é que a gente já falou tanto, já hablamos tantas coisas. Olha, foi só eu falar que tamo. Pois muito bem. É o último pra gente largar pro feriado, que é o Uhul! Mas brincadeiras à parte, a gente sempre faz isso com muito carinho, muito amor. E então façam aí o que Kel pediu, compartilhem com as suas amouras, com as suas amigas. É sempre muito importante pra gente seguir construindo essa comunidade. O tema de hoje eu amei! Mas o que é que aconteceu, né? O que é que da onde veio a ideia desse episódio? Eu já tinha conversado com o Kel sobre isso, eu acho. Se eu não conversei com o Kel, eu conversei com outra pessoa, provavelmente Guilherme, que é geralmente as pessoas que eu me exponho para falar de tal polêmica. Antes de trazê-las para o mundo, para eu poder o quê? Desabafar. E aí, quando eu trago para o mundo, eu dou aquela filtrada, entendeu? Mas recentemente teve uma situação no TikTok. Aí eu falei de abrir boca. Soninho. Gente. A gente vai passar, pronto, o episódio dos bocejos. A gente vai passar o episódio todo. Um abre a boca, a outra boceja também do outro lado. Mas enfim, recentemente no universo do TikTok, iniciou-se uma polêmica de uma influenciadora, que micro-influenciadora, que muita gente inclusive despreza, mas na verdade deveria dar bastante atenção, porque ao contrário do que muita gente pensa, quem converte de verdade são as micro. Aquelas gigantes, elas convertem muito pouco, tá? Existem pesquisas que já comprovam isso de fato. Mas muito que bem, eu tô achando que eu vesti a blusa de frente pra trás. Vamos deixar abaixo. E tá tudo bem. Se você não tivesse falado, ninguém tinha notado. É que ela tá me apertando. Então, essa micro-influenciadora, ela fazia parte de um programa de uma marca chamada Sala Online. E esse programa era justamente um programa que chama Migas. Migas Online, uma coisa assim, que é justamente eles não recebem diretamente para divulgar a marca, mas tem aí algumas promessas subentendidas. E aí, o que é que aconteceu? Ela postou algo falando sobre a Sala Online, que é quase o feed inteiro dela do TikTok. E aí, o direct, a marca respondeu no direct a seguinte frase:
Amiga, você tá igual o cachorro na frente da padaria, olhando o frango girar e só sentindo o cheiro. Isso tem Eita. tanto problema. Isso aí, ó, eu digo isso sempre. Uma crise dentro de uma marca é assim, ó. Vem do nada. Principalmente quando tem erros de como duas esse. linhas. Exatamente. Erros tão grotescos como esse. Para quem não entendeu, o que é que a pessoa quis dizer com o comentário? Tu tá aí fazendo propaganda da Salon Online, mostrando as coisas, já tem meses que marca a gente, mas tu não vai ganhar nada. Tu só tá pedindo, mas não vai ter retorno. Sabe? E assim, ela fez um vídeo falando sobre isso. Obviamente que esse vídeo viralizou no TikTok. Logo foi pro Instagram, não viralizou no Instagram tanto quanto no TikTok. E a marca fez a pior coisa possível numa crise. Não geriu bem esta crise. A marca deu uma resposta genérica. Direta falou, pois é, Maju, o nome dela é Maju, né? Uhum. Minha gente, tá demais. Parou. Pausa para beber uma água, porque tá demais. Eita, meu Deus. O cansaço, quando ele bate na porta, ele bate valendo. Porque o meu corpo sabia que essa ia ser a minha última grande teste da semana. Porque essa semana eu atropelei tudo que tinha pela frente. Eu arrasei. Aí ele já tá tipo querendo assim, se entregar. Ele já tá, ô querida, arrasou, e depois agora vamos de shutdown. E aí a marca fez um pronunciamento genérico, que até a própria menina fala, a marca não me marcou. Não teve nem a habilidade, assim, o detalhismo de marcar a arroba dela. Você falou, Maju, o que aconteceu foi ruim. A gente pede desculpa, valeu, falou, tchau. Sabe? Foi, tipo, basicamente isso. E aí, tinha gente, obviamente, defendendo a marca e tinha gente defendendo a menina. E, honestamente, o problema aqui foi realmente a marca. O comentário foi mal feito, foi desnecessário, foi preconceituoso. Isso leva a gente para a seguinte reflexão. Quem está realmente por trás dessa gestão? E aí a pessoa, no pronunciamento dela, fala, são mais de 60 pessoas na comunicação cuidando desse relacionamento com o cliente. Oi? São 60 pessoas com uma conta logada no Instagram? Então tem 60 pessoas que podem ter feito isso. E com quem fez? O que é que aconteceu? Por que essa pessoa fez? Existe uma coisa muito forte. Quando eu entrego o brand book, tem lá o que é que você pode, as palavras que podem ser usadas, as palavras que não podem ser usadas e por quê. Que é o Thaí que não me deixa mentir. Sim. E aí, isso foi falta de treinamento da equipe. Isso foi total falta de treinamento da equipe. Porque a equipe precisa entender o que é que pode e o que é que não pode falar. Mana, sabe? E assim, Custom Success, tipo, tem tantas camadas, pelo amor de Deus, que... E eu digo mais, assim, eu não sei se necessariamente apenas falta de treinamento, porque assim, isso aí não é falta de treinamento, não. Isso é falta de caráter de quem escreveu. Falta de senso de quem escreveu. Porque assim, uma coisa, falta de treinamento propriamente dita o cliente fez uma reclamação. A pessoa foi lá e respondeu de uma forma errada. De uma forma que acabou prejudicando ainda mais a imagem da empresa. Mas ela tem, ela tem toda uma resposta educada, tentou ajudar, mas por falta de treinamento e orientação, ela foi no caminho errado. Outra coisa é você soltar uma piada dessa para uma cliente, para uma menina que consome, como ela mesma falou, consome os produtos da marca e divulga de graça. Alô? Eu acho que sabe qual é o problema? Quando eu falo falta de treinamento, é assim, primeiro, as marcas no Brasil, de verdade, ainda não têm a consciência de ter uma marca bem trabalhada, certo? Tipo, mesmo as grandes,
elas ainda não têm essa consciência. Quando eu comecei a estudar branding, uma vez eu vi a seguinte frase: a gente está sempre, apesar da globalização e das redes sociais e da facilidade de difundir o conhecimento que a gente tem hoje em dia, a gente sempre está 10 anos atrás de países como os Estados Unidos, por exemplo. Certo? E aí, o que é que eu acabei percebendo? No Brasil, a gente tem uma dificuldade ainda muito grande das marcas, por maiores que elas sejam, de entender o que verdadeiramente é um trabalho de conceito de marca, um trabalho de branding. Eu acho que recentemente eu te mandei um áudio falando sobre isso, acho que foi até sobre esse caso, que fala justamente, quando a gente olha para o branding, existem várias formas de atuação de branding. Existe o branding em atuação como gestão, ou seja, efetivamente como a base. Não é que o branding da marca vai ser assertivo numa decisão. Não. As decisões, todos os setores tomam decisão ao redor do branding da marca, certo? A outra opção é que ele seja um setor dentro da empresa. E aí, óbvio, ele não vai ter o mesmo peso, mas ele vai coordenar ali para que nada saia do controle e que a marca tenha uma visão prejudicada para o mercado. E existe a outra opção, que é apenas como um suporte do time de marketing. Esse é o que é o mais comum no Brasil. Logo, quando ele não é usado na sua totalidade, ele acaba não criando o que a gente precisa criar em situações como essa. Por quê? Se a gente tem um branding de uma marca muito alinhado, a gente entende qual é, geralmente tem uma guideline de tipo, até que ponto isso aqui faz sentido. A gente tem, por exemplo, uma empresa que não é brasileira, é estrangeira, que é o Duolingo, mas o Duolingo, ele tem esse tom de voz, essa, na verdade, a voz da marca do Duolingo, ele é muito engraçado, caricato, nananã. E aí, as pessoas, elas tentam replicar isso dentro das marcas delas, mas sem ter as diretrizes que existem dentro do Duolingo, por exemplo. Isso. Eu acho que talvez agora eu tenha me feito mais claro em relação à parte do treinamento. Elas passam do ponto. E aí, elas passam do ponto. E aí, quando passa do ponto, você tem que fazer alguma coisa. Então, se você tem você não tem, a sua gestão, ela não é com base branding, você não tem nenhum setor, é só um detalhe ali, é só uma pessoa que é um responsável por essa parte do branding, essa pessoa, ela teria que ter ajudado o time de marketing a criar uma resposta melhor do que a resposta que foi dada. Então, o que é que eu entendi ali dentro? Apesar de ser uma empresa grande, não tem uma pessoa responsável pelo branding da marca. De jeito não nenhum. Tem. Porque se a pessoa for competente o suficiente, ela, assim, o suficiente não, o mínimo, um conhecimento básico, isso não é uma resposta que se dá para o consumidor. Sabe, olha, a gente sente muito obrigada, já está sendo tomadas as devidas providências, e é isso. Ah, esse programa me fez subir na vida. Tchau. É literalmente isso que a mulher fala na desculpa. É literalmente isso que a mulher fala na desculpa. É completamente sem noção. Sabe? Então, esse caso da ação online, para mim, foi um grande grito de como a gente ainda tem muito que evoluir dentro do mercado nessa parte do branding. Uma outra polêmica que eu realmente não acho que a gente vai trazer aqui, mas que me lembrei disso recentemente, que é outra polêmica que está acontecendo agora, é a questão das marcas de luxo que estão sendo desmascaradas nos Estados Unidos e os chineses e todo aquele babado. Mas eu acho que isso também tem essa... Eu gostei muito de um review de uma pessoa que eu vi que ela dizia assim, mas gente, a etiqueta vale, a etiqueta é cara, porque a etiqueta é a construção da marca. Sabe? E as marcas brasileiras, não todas, eu não estou generalizando, tem algumas marcas que fazem um trabalho, ó, uma beleza. Você olha assim, você faz, cara, que massa.
Mas tem algumas marcas que pecam no básico. É o que eu falo, minha gente, o básico bem feito funciona. É o básico bem feito, ali nem o básico foi feito. Não tem uma diretriz sobre o tom de voz da marca. Não tem uma orientação sobre como gerir uma crise. Sabe? Ofereceu ali para... A menina até fala no vídeo dela de resposta ao posicionamento da marca, dizendo, não, eu recebi uma ligação, ela falou exatamente o que ela falou no vídeo, e até me ofereceu a oportunidade de continuar, mas disse que eu não precisava responder não, que depois ela ligava, e até hoje ela não me ligou. Por outro lado, a gente teve marcas que soube aproveitar muito bem dessa situação. Vide Burger King, que tem a mesma vibe ali, tom de voz, descontraída, descontraído, bem-humorado. Pegou essa moça e fez uma publi com ela. Arrasou. E assim, eles são mestres em fazer isso, né? Eles, assim, a Burger King arrasa. A galera ali trabalha 25 horas por dia vendo o que está acontecendo, o que a gente pode aproveitar para impulsionar o nosso marketing aqui. E eu concordo muito com tudo isso que tu falou, assim. Primeiro teve o ponto do que foi comentado no direct dessa menina, né? Que é justamente quando eu falo... justamente quando eu falo que ali ultrapassa até a linha da falta de treinamento. É uma falta de gestão de pessoal. Sim. Por que aquela pessoa fez aquele comentário? Por que ela estava logada na conta da empresa? Porque ela tem acesso a isso. Por que tem tanta gente logada na conta da empresa? Enfim, cuidando da comunicação com os clientes, do relacionamento com os clientes. Né? O que levou essa pessoa a comentar isso? E aí, volta alguns passos atrás. Como é que a gente está contratando essas pessoas que cuidam desse ponto tão sensível da marca? Qual o perfil que a gente está analisando, pedindo, querendo? E qual o perfil que a gente está conseguindo selecionar? Onde é que a gente está falhando para uma pessoa se sentir à vontade? Porque, vem cá, tu trabalha numa empresa do porte da Salão Online. Tu tá ali com o celular, ou sei lá o quê, que tá logado com a marca, com o Instagram da marca, e tu se sente à vontade de fazer um comentário para a menina que tá divulgando a marca de graça, naquele tom. E tu acha que a pessoa que não vai se sentir ofendida... Cara, é tão... KKKKK, vai achar que é uma brincadeira? Então vê onde é tão que o pejorativo. É tão pejorativo. Humilhação, né? Isso é por eu olhei aquilo ali, eu assisti aquele vídeo tantas e tantas vezes. E eu fiquei, velho, eu não acredito que alguém disse isso dentro da marca. Porque é literalmente falta de estruturação. É falta de estruturação. Tem que, assim, vários processos e várias estruturas da empresa precisam ser revistas. Né? E aí, olha, fecha, amarra com o que você falou, desse pronunciamento que pegaram aquela moça ali, não sei de onde, botaram ela na frente e fala aí pela marca, minha amiga. Fala isso aqui pela marca. Pegaram a laranja, botaram ali na frente. Exato, eu não sei até que ponto aquela pobre coitada controla o que ela precisou falar. Sabe? Eu não sei até que ponto ela interfere naquilo que vai ser falado. Ou ela simplesmente cumpre uma ordem. Vamos aqui. Aprende Cotinha Rai. Quando você vai pedir desculpa por uma merda, com toda a licença da palavra que a sua marca fez, você não pede desculpa falando sobre si. Você pede desculpa falando sobre a pessoa. Não, na desculpa a pessoa, não. Mas é porque esse é um programa muito bom que me ajudou hoje a ser apresentadora dessa marca. Dane-se! Não é sobre a marca, é sobre o sentimento que foi ferido da outra pessoa, é sobre o mau relacionamento com a outra pessoa, é sobre o quanto a marca vai desvalorizar por essa situação. Então, assim... Não, assim, bota isso na sua cabeça. Você não pede desculpa falando sobre você, é sobre o outro. É tipo, eu sei lá, te humilhei na frente de uma galera, aí eu chego pra tu e digo, olha, eu sinto muito
pelo que aconteceu, mas lembra que eu sou uma pessoa tão legal, que eu já fiz isso para você. Gente, o que você fez não vai, dependendo do erro que você cometeu, não vai apagar, não vai abafar aquele erro e a consequência daquele erro. Então, como é que você chega pedindo desculpa falando, se exaltando para pedir desculpa? Beira não, e você vê, você vê na e eu não tô voz falando dela, da do moça, jeito. tá? Eu tô falando do todo o contexto da marca. Porque, como eu falei, eu não sei até que ponto ela interferiu ou não Controla naquilo o que ela que fala. ela falaria. E sabe uma coisa que eu analisei? Eu assisti o vídeo, desculpa, acho que umas 3 ou 4 vezes. E aí, quando eu tava assistindo o vídeo, eu assisti várias vezes, porque primeiro eu fui analisar a mensagem, depois eu fui analisar a parte imagética, como é que aquilo foi gravado, né? Depois eu fui analisar o tom de voz da moça falando. E aí eu tava olhando e não parece para mim uma desculpa, parece uma bronca. Se você olhar para ela, o jeito como ela tá, a cara que ela tá, o jeito que ela tá posicionada, é literalmente uma pessoa na defensiva, Isso, eu também achei. sabe? E quando eu vi, eu Os disse, códigos da imagem, né, de um contexto, trazem essa sensação. exato, exato. E aí, assim, quando a gente traz o branding como uma ferramenta de gestão, que é o melhor uso possível do branding na marca, eu já falei, eu acho que isso aqui em outros episódios, mas a gente tem a forma de gestão de vendas, a forma de gestão de marketing, a forma de gestão de branding. A forma de gestão de branding é muito focado no melhor desenvolvimento possível do conceito da marca. Porque quando a gente olha para o mercado e vai pensar num valuation, num ver quanto essa marca vale, é esse conceito que também vai bater muito forte. E não só o faturamento, não só o quanto essa marca causa uso no mercado. Então, a gente, quando vai usar essa ferramenta, a gente tem que usar de fato. Se a sua marca está numa forma de gestão de branding, não adianta só parecer. Ela tem que ser. Porque se ela só aparecer, vai chegar uma hora que vai ter um gap, que ela vai cair, vai quebrar a cara e a marca vai falir. Exato, exato. Né? A falta dessa gestão ativa, consistente, constante, vai deixar a empresa vulnerável. Não adianta. Sabe? Então vamos ter essa consciência. A partir do momento que você tomou uma decisão, quero fazer uma gestão de marca com base no branding, todas as suas decisões vão partir daquilo. Kel está aí, que não me deixa mentir, no último ano eu tive algumas situações desafiadoras dentro da minha marca, certo? Quais foram as decisões que eu sempre tomei? Tá, eu vou sair perdendo aqui, mas o quanto é que isso não vai derrubar a percepção pública da minha marca sobre? Óbvio, tem os seus limites. Tem hora que você tem que comprar a briga, bater no peito e ir lá para cima e mostrar o que você é. Mas tem certos desgastes pequenos que não merecem tomar certas proporções. Sabe? Teve uma questão de contrato. Porque no contrato tá isso, tudo bem, a gente segue como tá no contrato. Você não cumpriu sua parte do contrato, mas tá aqui. Sabe? Porque isso é você tomar decisões estratégicas tendo em mente a sua gestão em branding. O que é que no longo prazo vai fazer com que a minha marca não perca a percepção de valor dela e no curto prazo isso não vai me prejudicar. É uma linha tênue e é uma balança que precisa estar muito equilibrada. E é por isso que as pessoas não usam tanto. E é por isso, que é tão importante fazer aquilo que você falou. Quem é que você está contratando para cuidar disso? Sim. Ou seja, qual estrutura você está montando para cuidar disso? Porque eu acredito que se houvesse essa estrutura, esse cuidado, essa análise nos bastidores, nós teríamos visto outra reação da marca. Nós teríamos visto outro. Primeiro,
Tudo bem, vamos lá, a gente tem tudo isso. Ainda assim, o erro aconteceu. Que é uma coisa que a gente falou em outro episódio, que eu não lembro qual foi. As marcas, nós sabemos, nós, né, consumidores, nós sabemos que as marcas são feitas por pessoas. Nós sabemos que eventualmente Pessoas erros erram. vão acontecer, né? Sim. Mas a diferença está em como a marca se comporta a partir desse erro. O que é que ela faz e como ela faz. Eu acho que isso faz toda a diferença da repercussão que vai gerar. Sabe uma coisa que eu tava lembrando, que eu tava pensando, na verdade, é que muita gente enxerga o branding como identidade visual, muita gente não enxerga ele como modelo de gestão. E aí, quando a gente fala de modelo de gestão de branding, é muito engraçado porque a gente tem, que eu já ouviu falar essa frase, mas a gente tem imperativos estratégicos da marca para que aquele posicionamento e aquela ideia central da marca ela venha ao mundo. E é baseado nesses imperativos que a gente entende dentro do branding como vai distribuir os nossos recursos. Porque nós não temos recursos ilimitados. Eu já disse isso aqui inúmeras vezes. E quando eu falo recursos, eu não estou falando só recurso de dinheiro, a gente está falando de tempo, a gente está falando de pessoal, né, da mão de obra, etc. Então, quando eu tenho uma gestão de branding de fato, eu entendo quais são os imperativos estratégicos da minha marca. E é a partir desses imperativos estratégicos que eu vou tomar as melhores decisões. Se eu sei que o imperativo estratégico da minha marca é ter, a melhor gestão com o cliente possível, eu vou entender como é que eu vou formar esse time. E aí sim eu vou estar aproveitando, fazendo bom proveito do meu recurso limitado. Porque muita gente acha de verdade que é o que branding é isso, é despejar dinheiro para deixar a marca bonita e é só. E não é, a gente tem consciência, como estrategista de marca, a gente precisa ter consciência dos nossos limites, sabe? Então, essa falta, e é por isso que empresas geridas com branding bem organizado, elas são menos suscetíveis a polêmicas, sabe? Por isso que, atualmente, existem lugares que estão fazendo pesquisas para tentar comprovar que o modelo de gestão mais assertivo para determinadas áreas é o branding, sabe? Então, eu acho que apesar da polêmica, eu acho que é uma boa reflexão para, de fato, como é que a gente vê branding como ele é e para a gente pensar em como ele pode ser útil para o nosso negócio. Porque quando eu vi essa polêmica a primeira vez, eu vi logo em seguida, no mesmo dia que ela mandou um outro vídeo sobre. E eu tinha mandado mensagem, acho que no WhatsApp, para ela falando algo sobre. E é isso, assim. É pensar, ok. Uma outra coisa que eu lembrei. Tem gente que... Minha gestão não é de brand. Minha gestão até é de brand, vamos dizer assim. Mas eu não tenho um time específico. Não tem como. Se sua gestão é de branding, você vai ter um CBO, que é um Chief Brand Officer dentro da sua empresa. Não tem para onde. Mas usando os dois exemplos de ou é um setor ou é apenas uma perninha saindo do marketing, a decisão que você precisa tomar é: beleza, eu vou contratar pessoas direto ou eu vou contratar agência? Porque se você for contratar a agência, o ideal é que você tenha uma pessoa sua para lidar com essa agência que não seja de marketing, ela seja de branding. O marketing fica por conta da agência. Porque a agência ela não tem os mesmos interesses que a sua marca. Ela pode entender o que a sua marca quer, mas ela não tem os mesmos interesses, então ela não vai cuidar tão bem da sua marca como um time interno. E até porque, às vezes, é mais barato, de fato, contratar uma agência do que contratar um time interno. Né? Quando a gente vê ali os custos de contratação de pessoas, então, beleza, se eu vou contratar uma agência, opte por contratar uma pessoa de branding para sua marca, um estrategista. Porque ele vai defender a sua marca com unhas e dentes para a agência. E aí as coisas vão sair alinhadas. Sabe? Então, eu acho que é isso. Assim, se for um setor ou se for uma perninha dentro de um setor, tenha de fato uma pessoa responsável por aquilo, que conheça profundamente a sua marca. As crenças, as bandeiras, o DNA, o público,
que conheça, que entenda a narrativa da sua marca, que entenda dos tons, né, da voz da marca, dos tons verbais. Tem uma pessoa capacitada para aquilo. E aí vai realmente ser mais barato quando você tiver uma crise para gerir, porque você vai ter, que a gente sempre tem. Sabe? Eu acho que eu não sei se eu consegui me fazer entender durante este meu monólogo quase, mas eita, eu apertei aqui o som do. Voltei. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá ótimo. Aqui o meu fone descarregou aqui. Aí eu parei de te ouvir, por isso que eu fiquei com essa cara aqui de paisagem. Eu tava dizendo. Mas eu. Ah, Não, eu só tava dizendo, tava finalizando, justamente dizendo que eu falei da questão da contratação, da agência, e ter uma pessoa específica para cuidar do seu branding, sim, etc. eu ouvi praticamente tudo. Descarregou agora no finalzinho. E o que eu ia comentar era o seguinte: muitas vezes essa falta de entendimento sobre a importância disso que você está falando faz com que os donos dessas empresas, as donas dessas empresas, acabem. Sabe aquela sensação de, ai, preciso resolver esse problema. Quem é que eu contrato? Quem é que eu ai, contrato uma agência. Ai, monta pronto, vai, coloca uma pessoa lá, resolvido. E aí E gera não esse resolve. não resolve Eu porque já você vi não sabe várias o que vezes. precisa, você não sabe o que precisa ser resolvido, você não sabe o impacto que aquilo tem e, portanto, você não sabe contratar e organizar os seus recursos para resolver aquela questão. E aí você acaba Uma das criando coisas. mais problema em cima disso. Uma das coisas que eu mais escuto, que é o de verdade, nas mentorias, são mentoradas que chegam dizendo: ah, eu contratei um social media, mas não deu certo, não teve retorno nenhum. Por que será? A marca está estruturada, você está falando sobre a marca, sabe? Então, tipo assim, eu vou levantar uma polêmica aqui. Eu odeio colocar essa régua de briga entre on e offline, mas eu acho que o branding ele tem essa visualização hoje em dia justamente porque ele foi muito distorcido dentro do online, sabe? Então, eu acho que a gente precisa falar mais sobre o que de fato é o branding e não só o branding. Eu já ouvi, olha, branding digital. Não existe branding digital. Gente, branding é um só. É um só. Certo? É mais uma coisa que pegaram para fazer de solução para tudo. É a panaceia. O branding é a panaceia de todas as empresas. Ele resolve tudo para todo mundo. Né? Não importa qual é o seu é branding, né? É branding. Isso aqui é um erro no seu branding. Mas até saber de fato o que é e como resolver, existe uma distância, um abismo imenso. Uma frase que eu ouvi muito no começo mesmo, acho que foi o primeiro curso de branding que eu fiz, que nem foi formação, na verdade foi uma formação, nem foi após ainda, foi a formação, que era assim, a frase, o segundo slide da professora, terceiro, que era o primeiro era a capa, o segundo ela era ela se apresentando, e o terceiro era assim: vocês vão precisar entender muito mais sobre negócios do que sobre. O que foi que ela. Qual foi a palavra, meu Deus? Branding é você entender muito mais sobre negócios do que sobre identidade visual. Só porque justamente as pessoas não entendem que é negócio. Ah, eu acho que ela também, depois ela falava porque ela estava tipo, botando a frase e um exemplo, a frase e um exemplo. E a outra frase veio, branding, com branding você precisa entender muito mais sobre negócios do que sobre criatividade. Porque a gente está falando de lógica. Nada vai ser criado sem intencionalidade. Quando você tem amarrado o branding da marca, nada vai estar ali sem querer. Esse brinco não está aqui sem querer, essa blusa não está aqui sem querer, esse colar com R não está aqui sem querer. Sabe? Então, assim, é isso.
Eu aqui, meia hora lá, Porque assim, teriam tantas outras coisas a mais para falar, mas eu acredito que a gente pode trazer um pouco mais dessa discussão em outros momentos, porque sempre acontecem, né, esse tipo de caso. Eu me lembrei aqui quando tu falou sobre... Quando a gente estava falando agora, né, dessa questão das pessoas não entenderem o impacto das coisas, como estruturar determinadas coisas e por isso não saberem contratar ou criar as soluções adequadas. Falando sobre a parte de vendas, por exemplo, tem gente que contrata social media achando que ele vai vender. Que não é a função. Achando que ele vai se relacionar com o cliente. A gente não vai se adentrar nessa polêmica, mas agora existe a questão do social selling. Exatamente. Né? Já temos um tema de um próximo episódio. Mas eu amei outros episódios que a gente vai trazer é sobre a polêmica. Eu tô deixando cair um pouco, baixar um pouco mais a poeira. Que eu sabe, eu não gosto muito de falar de polêmicas no momento que a polêmica tá acontecendo, porque eu quero ver o todo. Eu quero esperar as respostas. Então eu gosto de esperar um tempo para entender ali de fato o que está acontecendo naquele cenário para poder trazer aqui no podcast. Então, acho que no próximo leva de episódios, por exemplo, a gente vai trazer essa questão da polêmica das coisas produzidas na China que dobram, triplicam, quadriplicam de valor depois que recebem a etiqueta. Tava dando umas... a gente podia fazer um episódio, né, falando sobre essa questão do consumo de luxo. Eu acho que é um tema que eu gostaria muito de mais aprender do que falar, né? Dar minha opinião como... Enfim, empreendedora, mas mais aprender contigo sobre essa questão do consumo de luxo, que eu acho que é um tema bem interessante do que falar. Sim. Mas fica para o próximo, que bem. Já temos dois temas. Já temos dois temas para o próximo live do episódio. Reunião de pauta aqui dentro de pauta ao vivo. Reunião de pauta dentro do episódio. Depois do momento que vem, amoras, um prazer enorme sempre estar com vocês. Chega ao fim mais o fim. Mais um episódio do Pode Inspira. Claramente, a gente já está tentando as ideias. Não que a gente não seja no dia a dia, mas está um pouco pior. Vamos acabar por aqui. Um beijo para vocês. O arroba, antes que eu esqueça, o meu arroba é Rayane Esté, Rayane com Y e 2 S, STHE no Esté. Kerlane Real e @, pode inspira. Você acha, gente, nas redes sociais que você catar, é só você catar, porque o meu é igual em todas as redes. Viu? Até o próximo episódio. Um beijo para vocês e tchau!